Bem, irmãos, boa noite a todos. Que bom, né? Nós estamos mais uma vez meditando na palavra do nosso Deus. E a última lição proposta da nossa revista: Edificarei a minha igreja. O tema proposto dessa lição de hoje, vamos estar refletindo rapidamente nos pontos principais que a lição propõe para nós, desse estudo. Chamada ao ministério da igreja. Uma chamada ao ministério da igreja. Chamada é uma convocação, uma atenção, um despertar, podemos assim dizer, ao servir da igreja. Ministério, sabemos que é um ato de servir, é um serviço que se faz. E vamos ver rapidamente, no primeiro ponto, que o autor coloca para nós nesta lição, é que antes de chamar a igreja para servir, há um chamado para ser igreja. E é o ponto 1 que coloca na nossa lição, chamada para ser de Cristo. Estamos vivendo uma época onde as pessoas às vezes tentam servir a Cristo sem ser de Cristo. E é um trabalho, é um fazer, é um esforço inútil e não aceitável por Deus. Lembrando o Salmo 50, Deus fala com o povo de Israel que ele não precisava de animais, de carne, de sangue de animais. Para ele precisava disso. É evidente que se tinha todo um ritual que o Senhor determinava o fazer desses cerimônias, desses cerimoniais, dessas ações. Não que aquele animal, aquele sangue, aquela oferta em si tinha poder, mas o obedecer a Deus tinha. Mas o povo de Israel, em completa distorção da vontade de Deus, insistia em tentar servi-lo, tentar manter o ministério que o Senhor tinha determinado. Mas esse fazer, numa dissonância com a vontade de Deus, com o coração longe de Deus, aí leva por várias vezes Deus falando com o seu povo, inclusive Isaías primeiro, né? Deus falando com o seu povo: não adianta vocês estarem ministrando algo a mim, fazendo oferta, que eu não quero. Pelo contrário, está se tornando uma abominação o que vocês estão fazendo diante de mim. E o Salmo 50 fala algo, o salmista fala algo disso aí, usando a boca de Deus para falar com o povo, de que Deus precisa disso. E no versículo do Salmo vai mais além, falando que Deus não tem prazer e não tem vontade, não quer que o ímpio cite os seus decretos. Então, reforçando aquilo que falamos antes, foi interessante a sequência da lição, de antes de a igreja servir, ministrar, há um chamado para ser igreja. E um fazer para Deus, sem pertencer a Ele, é um fazer inútil. E Deus fala isso também ao povo de Israel. Por isso lembramos aqui no Salmo 50, que Deus não quer, lá o versículo diz, que os decretos dele estejam na boca do ímpio. Que ele vai estar falando da lei de Deus, mas se mantendo em impiedade. Que sentido faz? Mas estamos vivendo uma época, apenas um lembrete aqui, um chamado, para nossa reflexão, onde as pessoas estão se contentando em dizer que estão servindo a Deus, ministrando, fazendo algo para o Evangelho, quem sabe boa intenção, mas estão se contentando, achando que apenas este fazer, buscar
uma santificação, quem sabe, buscar evitar isso ou aquilo, sabendo que Deus não gosta, mas realmente o compromisso com o Senhor não quer. Se não são de Cristo, trabalho vão, perdido. Mas houve então a chamada para ser de Cristo, há uma chamada para ser dele. Aí sim, depois, aqueles que aceitam a chamada para serem de Cristo, que é o caso da igreja, aí sim, aí tem o ministério. O Senhor vocacionou, preparou, instruiu, capacitou esse povo a servi-lo. Mas essa chamada é interessante, que o Senhor chamou as pessoas para se tornar povo dele, mas o Senhor também não o fez de maneira qualquer. Ele preparou este povo, ele preparou a mensagem, ele trouxe a mensagem, ele trouxe a luz. Quando o povo é chamado para seguir a Cristo, há uma instrução. Não tem um chamado às cegas. Vem se tornar de Cristo. Mas como assim? Por quê? Não existe. Existem instruções. O Senhor preparou instruções muito claras, muito precisas, perfeitas, para chamar as pessoas, dar razão, o porquê que está chamando essas pessoas. Lembramos do mistério de João Batista. O Senhor Jesus, para vir trazer a sua obra, a sua mensagem à terra, a sua graça, ele não veio do nada e apareceu aqui. Desde antes, e muito antes, desde o Gênesis, há uma mensagem implícita ali, falando que Jesus viria fazer algo. E o Senhor vem estendendo essa fala através dos profetas. Vários momentos o Senhor falando. Moisés falou para o povo de Israel: vai vir o profeta que vocês vão ouvir. E para ser mais preciso, vem Isaías falando com detalhes. Isaías vem profetizando e falando de algo como se já estivesse acontecido. Ele fala do sofrer do Senhor Jesus, fala da sua rejeição, da sua vida aqui, do seu fazer, como se já tivesse acontecido há mais de 7 séculos antes de acontecer. Então o Senhor veio preparando a mensagem. Isso é preparar os corações dos ouvintes. Ele não apenas chegou do nada, aqui uma mensagem do céu, agora é nova vida. Outra porta, uma porta da graça está se abrindo, pela obra que eu vou fazer na cruz. Não veio assim, ele preparou. João Batista é um que vem preparando especificamente ao povo judeu, trazendo a mensagem de arrependimento, vem chamado para isso, vocacionado para isso, escolhido para isso, para essa missão, para preparar o caminho para Jesus vir trazer a sua mensagem. Olha o cuidado de Deus, o zelo de Deus. E quando vemos aqui nesse tópico o chamado para ser de Cristo, há esse chamado, mas antes desse chamado estar indo às pessoas, Cristo preparou tudo e perfeito. Ele preparou toda a obra. Ele comissionou pessoas, chamou pessoas para junto de si, seus apóstolos, seus discípulos, os qualificou, os preparou, os instruiu pessoalmente, os capacitou para que eles então doutrinassem, já passaram por esses estudos, doutrinassem então as normas do Evangelho. Jesus deixou tudo determinado, confiou esta missão aos apóstolos. Por isso que seguimos a doutrina dos apóstolos, as bases doutrinárias que os apóstolos do Senhor Jesus, aqueles apóstolos, deixaram. Que todas as bases são fundadas na doutrina do Senhor Jesus. E quando então há esse chamado, as pessoas já têm um recurso para atendê-lo. Paulo aos Romanos, capítulo 10, ele fala, versículo 8 e 9, né? Versículo 8 especificamente, ele fala: o que é que vocês dizem? A palavra está junto de ti, a palavra está acessível às pessoas,
Deus fez a sua palavra ser acessível às pessoas. Ele fez toda a obra e deixou esta palavra acessível. Muito bem, essa palavra em si, ela não tem vida. Se fosse só a escritura deixada, os apóstolos e outros tantos evangelistas que escreveram os evangelhos, se fosse só essa escrita, era insuficiente. Não era capaz de capacitar as pessoas a crerem na grandeza da obra de Deus. Mais do que essa palavra escrita, o Senhor deixa quem? O Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo, quando ele está falando com os discípulos, ele vai voltar, ou aliás, ele vai descer, ele virá, eu vou e ele vem. E a função dele é convencer as pessoas. A palavra vai estar mostrando os fatos. A ação do Espírito Santo é de dar clareza às pessoas, é entendimento às pessoas. Vimos a perfeição de Deus quando Ele chama as pessoas. Quando hoje nós levamos a mensagem, a igreja tem essa função de estar levando a mensagem do Evangelho às pessoas. Aquilo Paulo, no Romanos capítulo 1, fala também ali com aqueles que não aceitaram, não creram. Ele diz: vocês são inexcusáveis diante de Deus. E são. Ninguém pode alegar ignorância à palavra de Deus, porque o Senhor Deus, na sua perfeição, na sua grandeza, Ele preparou, Ele instruiu, dotou o ser humano de capacidade de interpretar, de entender isso. E mais do que isso, o seu Espírito está presente. Então a palavra precisa de ser transmitida. Capítulo 10, versículo 17, mesmo carta aos Romanos, Paulo disse: e a palavra, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então é preciso da palavra para se chegar a Cristo. Tem que ouvir essa palavra. Ouvir essa palavra, crendo nessa palavra, o Espírito Santo clareia a mente da pessoa, porque a função dele é essa, dar o convencimento de que passo ela tem que dar para passar a servir a Cristo, para ser de Cristo. Isso é fantástico, né? Nós vimos que sem essa palavra não tem condições de ter uma fé. Não tem como crer em Cristo, na obra da graça, sem a palavra. Como crer? Mesma carta aos Romanos, capítulo 10, Paulo fala: como vai crer se não tem quem fale? Se não tem palavra, se ninguém ouve, como vai crer? Precisa de ouvir a palavra, e ela está aí. Precisa ter a ação de Deus, do Espírito, e ele está aí. É preciso ter fé. Deus deu condição ao homem de crer, deu essa capacidade do homem crer ou não crer. E sem fé é impossível efetivar esta obra de salvação. Aos Efésios 2:8, Paulo fala: vocês são salvos pela graça, é um dom de Deus, por meio da fé. Graça sozinha, ela não salva. É preciso ter fé. A fé sozinha também não. Estamos diante de um mundo que muitas pessoas professam ter fé, e não podemos duvidar da fé que tem. Mas fora da graça de Deus, é uma fé inócua. É uma fé que leva a sacrifícios, leva tantas coisas, e sabe até tirar a própria vida em nome da sua fé. Mas fora da graça de Deus, fora da cobertura da graça de Deus, é um sacrifício, é um fazer inócuo, sem sentido. Uma vez então sendo de Cristo, todos então passam a ter esta vocação que vamos ler o texto aqui que Paulo deixa para nós. Capítulo 4 aos Efésios, que é o texto base do estudo. Vamos ler todo o texto, não vamos comentar todos, às vezes os pontos, mas rapidamente fazer a leitura, que falando sobre a unidade da fé. Efésios capítulo 4, e os versículos de 1 a 16, um texto meio longo, com a paciência dos irmãos estaremos lendo. Efésios 4,
Versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É o texto base da lição que nós falamos aqui. Dentro desse texto está o primeiro ponto. Uma vez de Cristo, todos têm esta vocação, essa instrução. Vocacionar é dirigir, instruir, coordenar, orientar, capacitar. E Deus fez isso por meio da sua palavra. Já fez, o que citamos antes, as pessoas para virem a ser igreja. O pecador que está a ouvir a palavra, ele tem capacidade, e essa capacidade é dada por Deus. É uma capacidade dada por Deus, porque Deus dá as ferramentas, que é a sua palavra, mais o seu Espírito, para aqueles que quiserem ouvir e crer em Deus. O Espírito Santo abre a janela do conhecimento, do entendimento, e as convence do seu erro, do seu pecado, e aponta o caminho a seguir. Agora, sendo de Cristo, nós vimos essa vocação que todos têm. Quando eu falo de ministério da igreja, muito fácil alguém entender: mas eu não tenho ministério. Ou eu aspiro, desejo um ministério A, ou B, ou C. Não tem problema em desejarmos um ministério A, ou B, ou C. Não tem problema. Mas todos, ninguém, como cristão, como sendo de Cristo, ninguém pode dizer ou deve dizer que não tenha ministério. Todos têm. Inclusive esses que estão colocados aqui nos versículos de 1 a 4 a 6, todos são vocacionados a isso. Todos são instruídos e capacitados a isso. A ser o quê? Quando ele fala, Paulo falando: vocês precisam andar como é digno da vocação que fossem chamados. Vocês foram vocacionados para isso. Vocês quem? Os cristãos. Não são vocês as autoridades da igreja. Não, os cristãos. Todos aqueles que foram para Cristo, são de Cristo. Agora eles são capacitados e são cobrados deles isso. Andar com toda humildade e mansidão. Isso não é exigência para quem ministra a palavra. Isso é exigência para cristão. Todos. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, vivendo em um só corpo, também sob um só Espírito, que há um só, como também foram chamados em uma só esperança da vossa vocação,
há uma só esperança. Não há uma esperança para o ministrante A ou B, não tem uma esperança diferente. Não há humildade diferente para uma posição de ministérios na igreja de Cristo. Não há. O amor, a esperança é uma só. O Senhor é um só batismo, há uma só fé, há um só Senhor, um só Deus e Pai, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O mesmo Senhor que age em qualquer membro da igreja que ministra, tenha a este ou aquele ministério, é o mesmo que age em todos os membros da igreja. É o mesmo. O Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo, a fé é a mesma. Então todos são vocacionados, instruídos, capacitados a isso, uma vez dentro de Cristo, ou membros da igreja de Cristo. Depois do versículo 11, o ministério na igreja. Sim, agora nós temos ministérios diferenciados. O texto vai dar conta para nós, a partir do versículo 11, vamos ver que existem ministérios diferenciados na igreja. Deus também quem fez. É Ele que vocacionou essas pessoas para este fim, porque é necessário. O Senhor criou um corpo de pessoas para ficar na terra, como sendo a sua igreja. E essa igreja, a igreja do Senhor que nós estudamos, é um organismo, mas também ela é uma organização, é feita por pessoas salvas, e tem obras a fazer. São pessoas, o Senhor criou funções diferenciadas, ministérios diferenciados, vocações diferenciadas. O que citamos antes, aqui do versículo 1 a 6, todos são vocacionados a isso, todo cristão. Agora, a partir do versículo 11, não são todos. O Senhor separou alguns para. Ele começa citando então: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores, doutores. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O Senhor é perfeito na distribuição das suas funções. Ele capacita todos aqueles, o fez no passado e continua a fazer, aqueles que Ele chama para a sua obra, para o ministério que Ele quer desempenhar. Até que, o objetivo de tudo isso, todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, o objetivo de o Senhor vocacionar ministérios diferenciados dentro da sua igreja local é para este fim, é para ajudar, capacitar, instruir todos os cristãos, toda a igreja. O fim é fazer com que essa igreja se fortaleça, se edifique, seja bem arraigada na palavra, que não fique oscilando, sendo levada por ventos de doutrina. Então esse ministério na igreja diferenciado que estamos vendo não são para todos serão ministrantes, todos serão, não. O Senhor separou pessoas para isso, assim como fez no passado. Ele chamou também no passado pessoas para um fim específico. Vimos durante a Bíblia o Senhor Deus chamando pessoas para fins específicos. Aqui, como nós já falamos, Ele vocacionou pessoas dentro da igreja. E é interessante observarmos de que o Senhor tem chamado essa capacitação, e cabe a cada um estar atento àquilo que Deus tem o capacitado a fazer. Porque o fazer, este ato de servir, de ministrar, como sendo, uma vez sendo de Cristo, ele não é uma opção. Ele não é uma opção, ele é uma exigência. Não dá para se custar a fazê-lo. Chamada para ministério específico, o Senhor chamou pessoas dentro da Bíblia para fins específicos. Podemos citar Abraão, ou então Abraão,
Deus o chama para uma missão específica. Apontou para ele: você vai ser pai de uma grande nação. Aquilo demandou um certo tempo, mas não importa. Abraão andou por onde andou, passou pelo que passou, mas a seu tempo certo, aos 100 anos de idade, nasce a semente de Abraão, Isaac, que vem a ser então a origem do pai dessa multidão, cumprindo a promessa de Deus. Ele chamou Abraão. Pronto. Nada impediu que ele cumprisse o determinado. Escolheu Abraão para esse fim. Ele chamou José para um fim específico, ser lá o salvador do Egito, e também dos seus irmãos, da sua casa. Deus o preparou, o chamou. Lá em Gênesis 37, quando lemos a história ali, vimos esse chamado, próprio José contando aos seus irmãos do sonho que teve, do que seus feixes, seus molhos lá no campo, se levantava, e um dos irmãos todos se vergavam, se inclinavam sobre o dele, só o dele ficava de pé, os outros curvavam diante dele. Os irmãos dele se irritaram: como assim nós, todos seus irmãos, por acaso viremos a servi-lo? Mais à frente, passa o tempo, José tem outro sonho, e conta das estrelas. Olha, tinha um sonho, tinha 11 estrelas, mais uma vez o número dos seus irmãos, e elas se inclinavam perante mim. Não só ela, mas a lua e o sol também, e acendeu mais a ira dos seus irmãos. Mas além de nós, também nossos pais virão inclinar. Que coisa é essa? E daí toda a história se desenrola. Mas o agir de Deus apontou para José: você vai ser isso. Deus o vocacionou, preparou, chamou, qualificou para um chamado específico. Você será isso. E foi. Não teve nada que frustrou. Toda a história conhecendo José, foi para onde foi e fez o que fez, que Deus tinha proposto. E assim outros tantos que Deus chamou. O profeta Isaías, Deus faz um chamado. Alguns obedeceram de pronto, alguns relutaram, mas quando Deus apontou, chamou para aquela missão, não havia o que fazer. Nós temos Moisés com uma missão nobre a fazer, relutou de lá e de cá, mas Deus vai. E outros tantos, Gideão, Jeremias, quando chamam, Jeremias reclama: eu sou criança, não dá. Vai fazer a missão. Isaías, Deus, no capítulo 6, Isaías, Deus mostra a sua glória, e mostra o que fazer, e depois faz a pergunta: bom, quem há de ir por nós? Isaías se abre, eis-me aqui. Depois que se sente capacitado por Deus, naquele momento, ele se prontifica a fazer a obra. Depois um Jonas desobediente, Deus chama para uma obra específica, determina uma obra específica. Jonas reluta, quer tomar outro caminho, mas não teve jeito, porque foi ordem. Quando Deus chamou, determinou uma missão a cumprir, um ministério a fazer, ele não chegou para a pessoa, assim como ele não chega para nós, igreja: você quer testemunhar de mim? Você quer ser um cristão? Você quer se comportar dessa daquela forma? Você quer obedecer? E tem uma ordem imperiosa a se fazer: obedecer. Nossa liberdade, a liberdade do ser humano, que nós entendemos, ela vai até onde ela quer seguir a Cristo ou não, uma vez de Cristo. Por isso que o nome de servo, nós somos servos de Cristo. Uma vez de Cristo é se colocar debaixo das suas ordens. Paulo dá um exemplo clássico disso aí, Ele disse: não é eu que vivo mais, acabou, eu já morri. É assim que é a obra do Evangelho, é a mortificação do eu. Então, em sendo decidido a ser cristão, a nossa vida deve ser dirigida agora pelo Senhor, não por aquilo que queremos. E vimos que é interessante buscarmos dentro do ministério da igreja, ouvirmos aquilo que Deus nos capacita, nos orienta, nos instrui a estarmos fazendo. Tudo aquilo que a sua palavra impõe para estarmos fazendo não é uma opção nossa. O ato de servir, de nos envolvermos com o Evangelho, isso não é uma opção. Isso eu quero, isso eu não quero, vou escolher algo que me sinta melhor dessa daquela forma.
agora eu quero, agora não quero mais. Não é essa missão, não é este ministério que Deus quer de nós, como seus ministros, né? Que nos capacitou para isso. É interessante observarmos a esses que foram chamados, que falamos aqui, sem saber, né? José não sabia, digamos assim, com clareza da missão tão nobre que estava para ele fazer. Os profetas, alguns outros, alguns chamados, Deus determinou: vai e faça isso. Então Jonas aí, o desobediente, né? Essa é uma mensagem muito específica a fazer. Tentou burlar a vontade de Deus, não teve como. Ele não estava diante de uma escolha. Interessante. Talvez pensamos, Jonas poderia escolher não ir. Aliás, escolheu não ir. Mas ele não estava diante de escolha, estava diante de ordem. Como Deus ordena, o que fazer? Não há o que fazer. Não adianta mudar o rumo. E é interessante observarmos quais são as ordens que Deus tem para nós, né? Para o ministério da sua igreja. E quando Ele determina, quando Ele ordena, devemos ir. Não há o que fazer. Quando chamados, ir. Quando não chamados, não ir. É isso. Quantas vezes querem fazer algo, devemos atentar para esse detalhe. Fazemos algo que está além daquilo que para nós fazemos, ou queremos entender aquilo que não está para nós entendermos. Precisamos buscar a sabedoria de Deus para aquilo que o Senhor nos capacita, nos coloca as mãos para fazer, estamos fazendo, não nos furtarmos em fazê-lo, mas também não irmos fazer, sairmos para fazer aquilo que não temos condições de fazer, sequer fomos indicados, orientados por Deus a estarmos fazendo. Como cristãos, será que todos nós temos respondido ao chamado de Cristo? Reflexões podemos estar fazendo, né? Ou estamos buscando, às vezes uma missão, às vezes um ministério apenas especial, notável ao nosso ver. Como citamos aqui, esses ministérios que Paulo coloca no começo do capítulo 4 de Efésios, do ato de ser humilde, servir um ao outro, suportar, dar suporte um ao outro, viver no seu corpo, no seu espírito, na sua fé, mansidão, tudo isso aí são atos, o servir cristão que é imposto a todos nós. Devemos fugir de tudo, né? Aquilo que do orgulho, da soberba, de às vezes querermos estar à busca de algo grandioso a fazer. Se tiver, o Senhor vai nos capacitar e vamos lutar para fazer. Isso é algo maior, é mais visível, vamos nos esforçar para fazer. Podemos furtar em fazê-lo, mas seja o que for, a ministração ela tem seu valor. Todo ministério da igreja, ela é chamada a um ministério, um grande ministério. Ministrar a palavra, viver a palavra, anunciar a palavra, representar Cristo aqui no mundo e fazê-lo com exatidão, conforme Ele mandou. Que nós devemos, né, estar vivendo nesse interesse, nessa disposição, conforme foi ter citado pela manhã, o hino nosso inário. Existe um trabalho pronto para cada cristão, e se ele não for feito, por quem será? Quem tem que fazer a obra da igreja é a igreja, são os cristãos, é cobrado deles fazer a obra da igreja. O mundo faz a sua obra, e a gente está vivendo dias onde a igreja às vezes inverte seus valores, quer inverter as suas funções. A igreja quer ir lá para o mundo, quer governar o mundo, sob um pretexto de que a igreja é preparada. As pessoas que são cristãs, elas têm um preparo para fazer, mas as intenções que têm estado por trás dessas pessoas, sabe, são as piores, e tem sido, os fatos têm revelado isso, têm sido as piores, e às vezes não buscam trabalhar, ou atuar, ou governar a igreja. A igreja está no seu descaminho, as heresias entrando dentro da igreja, o mundanismo entrando, a secularização da fé, a relativização da fé cristã, da palavra, das verdades bíblicas,
Estes grandes líderes muitas vezes não estão se preocupando, mas estão envidando esforços e saindo à briga, digamos assim, para governar o mundo, invertendo. A função da igreja não é governar o mundo, não é a função da igreja, é ela cumprir seu ministério, a que foi chamado, ser luz, ser sal, viver o Evangelho, anunciar o Evangelho, levar essa mensagem, que isso possa nos capacitar, nos encorajar, para que possamos, todo o ministério que for confiado a nós, e são muitos, estarmos buscando cumpri-lo com dignidade, com responsabilidade, com seriedade, com amor, com disposição, com alegria, ou servir com alegria. A igreja foi chamada para isso, servir, cumprir seus ministérios com grande alegria, e é um privilégio, e é um prazer. Nós estamos servindo a esse Senhor, que nos amou tanto, que nos salvou, e que em breve nos levará para junto de si. Estaremos para sempre com Ele. Vivemos nessa ideia de que o nosso servir, mais visto, menos visto, não importa, mas que todo ele seja para a glória de Deus, e com muita alegria, e buscando do Senhor a capacitação, poder, a graça dele, de nos orientar sempre, nos capacitar para vivermos melhor, para servirmos a Ele melhor. Amém. Amém.